Fala aí, galerinha! Estou aqui de volta e hoje o que eu vou estar trazendo para vocês é o Access. O Access, para quem não conhece, é um programa do pacote Office, pacote Office da Microsoft. Ele serve para fazer banco de dados e geralmente ele é utilizado para cadastro de clientes em locadoras, lan houses, hospitais, entre outros locais. Bom, para você estar abrindo o Microsoft Access, eu vou ensinar de uma maneira que você abre em qualquer Windows. Isso é independente do Windows, você vai conseguir abrir dessa forma, ok? A maneira que você vai fazer é o seguinte: você vai apertar a tecla WinKey. Para quem não conhece, a WinKey é essa teclinha que tem o símbolozinho do Windows que fica entre o Ctrl e o Alt do seu teclado. Então pressione essa tecla junto com a tecla R de rato. Pressione as duas ao mesmo tempo. E com isso você abre aí o menuzinho do executar. Tá? Eu vou ensinar a abrir por linha de comando. Por linha de comando você vai digitar ms access e dá um OK ou simplesmente aperta o Enter. Com isso abre o Access. Essa primeira janela é do Access do pacote Office 2013, tá? O pacote Office 2013 abre sempre com essa janela aqui. E aqui é onde você encontra vários modelos para você estar utilizando no seu documento. Eu vou estar trabalhando com um documento em branco, então vou selecionar essa segunda opção aqui. Banco de dados do desktop em branco. Caso não esteja aqui, você vai selecionar aqui, mas é essa opção, banco de dados desktop em branco, ok? Eu clico aqui, ele me vem essa opção. Nessa opção eu consigo selecionar aonde eu vou salvar. Eu vou colocar como cadastro e eu posso selecionar aqui. Eu acho que eu já tenho até um documento salvo como cadastro. Cadastro de clientes. Vou salvar em cima desse documento aqui. Venho aqui e dou um OK, ele vai me substituir esse arquivo. E eu posso selecionar, como vocês viram, o local onde eu quero que salve. Posso salvar na área de trabalho, em outra unidade, enfim. Posso salvar em qualquer canto que eu quiser. Aí eu venho aqui em criar. Como já tinha, ele me pergunta se eu quero substituir. Eu ponho que sim aqui. No caso, se vocês não tiverem, não vai aparecer nada disso e já vai criar diretamente o banco de dados. Então, venho aqui em sim. Bom, aqui é a primeira janela do Access. E nela eu encontro algumas guias, algumas na verdade não, só uma que você vai encontrar em outros programas do pacote Office, que é a página inicial. E aqui dentro você só vai encontrar um grupo de ferramentas que você encontra em outros locais, em outros programas do pacote Office, que é o grupo de ferramentas de formatação de texto. Se eu não me engano também tem a localizar. Classificar e filtrar você encontra também em outros programas. E a área de transferência. Tá? Mas registro, modo de exibição e essas outras guias você não encontra em outros programas do pacote Office. Ok? Então ele é bem diferenciado, você tem muitas diferenças aí em relação aos outros programas. Eu vou criar aqui, vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Eu vou criar um banco de dados de cadastro de clientes. Tá? Se eu trabalhar aqui em cima da tabela, eu já posso adicionar campos em cima dessa tabela. Mas eu gosto de trabalhar em modo design, que eu mudo bastante coisa ali. Para eu mudar para o modo design, eu tenho aqui, modos de exibição. Aí eu vou ter aqui o modo design. Como vocês viram, já estava o botão aqui em cima. Eu podia simplesmente clicar aqui, ele já me mudaria. Como eu estou em cima da tabela, só vai ter esses dois modos de exibição, ou seja, se eu tiver no modo design, ele aparece no modo folha de dados aqui no botãozinho. Se eu tiver no folha de dados, ele aparece design. Só que tem outras coisas aqui dentro do Access, como formulários, registros, que ele tem mais modos de exibição.
Então, você tem que clicar aqui nessa setinha e selecionar. Quando eu mudo aqui para o modo de design, ele já me pergunta qual é o nome da tabela que eu quero salvar. Eu vou colocar aqui cadastro. Ok? Vocês estão vendo que aqui, ó, tabela 1 vai mudar para cadastro. Clico em OK, já me alterou. Aqui é a área onde eu vou criar meus campos dentro do meu banco de dados. Aqui não é para eu inserir os dados do cliente, tome cuidado com isso, tá? Porque eu já vi várias pessoas fazendo isso. Onde que é para você criar os campos, a pessoa ia colocando os dados, e depois falou, pô, não está dando certo. Então, se atente a isso. O primeiro campo é a chave primária. Tem muitas pessoas que gostam de editar, mudar ela, alterar aqui, né? Mas eu gosto de permanecer a chave primária como código e numeração automática. Vamos pensar assim num cadastro de um cliente. O cliente vai lá e cadastra no seu estabelecimento. Faz o cadastrinho ali. Cada cadastro de cliente vai sendo gerado um código automaticamente. Ou seja, se cadastrou o primeiro cliente, é o código 1, segundo 2, 3, 4 e vai indo. Quando o cliente voltar na sua loja, você pode passar o código dele. E aí você já procura pelo código e você já vai ter toda a informação do cliente. Então, eu sou o código número 69, ou 70, ou 71, ou 200, 242. Você vai lá e procura o cliente pelo código, ok? Beleza. Então, nesse aqui eu não vou mexer. Eu vou criar alguns outros campos aqui. Essa é a parte do nome do campo. Aqui é o tipo dos dados que eu já vou mostrar para vocês, como funciona cada um. E aqui é a descrição que você não precisa colocar, tanto que ele coloca aqui como opcional. É para você descrever o campo, o que aquele campo é, o que faz e tudo mais. Então vamos colocar alguns campos que a gente precisa preencher dentro de um cadastro de algum cliente. Campo como nome. Por enquanto eu vou deixar tudo como texto curto, depois eu vou alterar o que for necessário. Toda vez que você cria um novo campo, ele já põe automaticamente como texto curto. Então eu tenho o nome, nascimento, a data de nascimento do cliente, né? Vamos colocar aqui RG, CPF. Para eu ir descendo de linha para linha, eu estou usando a setinha para baixo do teclado. Se eu apertar o Enter, ele pula para o tipo de dados. Então, utilize sempre a setinha para você descer para o campo de baixo. Endereço. Endereço eu vou colocar aqui o que? A rua, número da casa. Porque aqui eu vou colocar o CEP. Certo? Eu posso colocar de repente o CEP, a gente põe a cidade aqui e aqui a gente põe o estado. Vamos pensar que seja uma empresa que receba pessoas de bastante locais, né? Vamos colocar aqui agora meios de contato: e-mail, telefone, e celular. Ok? Beleza, aqui eu já tenho todos os campos. Agora vamos trabalhar um pouquinho com cada campo. Vamos começar no nome. O nome eu vou permanecer como um texto curto, só que como é um texto curto, ele tem um limite de 255 caracteres. Eu tenho a opção aqui de texto longo. Ele tem um limite, eu não me recordo bem qual que é o limite, só que é um limite gigantesco. Ou seja, é praticamente, você pode pôr aí infinito, porque vai dar para você colocar uma bíblia aí, né? Mas eu vou deixar ele como texto curto. Só que um nome, vamos pôr que tenha no máximo 50 caracteres. Se passar disso, abrevia o nome do cara. Só se for vier o Dom Pedro, né? Dom Pedro que tinha, sei lá quantos nomes ele tinha. Nascimento.
Nascimento vai permanecer como texto curto. RG também, CPF também. Deixa eu ver qual que eu vou mudar. Um que eu vou mudar vai ser o e-mail. E-mail a gente vai mudar para hyperlink. Eu já vou explicar cada tipo de dado aqui, como ele funciona. E o estado a gente também vai mudar, mas não agora. Primeiro a gente tem que criar uma outra tabela. Depois de criar essa outra tabela, a gente cria aqui a do estado. Já vou explicar para vocês como funciona isso daqui. Cidade, a gente põe aqui cidade também. Vamos ter aí uns, sei lá, 25 caracteres para a cidade. Não precisa muito mais que isso. Nascimento. Aí vamos ver um pouquinho aqui o tipo de dados. A gente tem o texto curto, texto longo, como eu já expliquei. Número, vai ser só inserido números no campo, mas o nascimento, a data de nascimento não tem só números, né? Tem números e barras, então a gente não pode pôr esse texto, porque a barra é um caractere especial e a gente não pode pôr só números. Data e hora. Pô, seria legal colocar data e hora aqui, né? Não. Por quê? Isso daí é para quando você a pessoa, por exemplo, numa locadora, a pessoa tem que entregar a fita daqui 3 dias. A fita, né? Nossa, eu tô no passado. O DVD. O cara tem que entregar lá o Blu-ray, ó, melhor ainda. Tem que entregar lá o CDzinho em 3 dias. Ok? Então, aí sim seria legal você colocar data e hora. Por quê? Quando você coloca data e hora, ele te apresenta um calendário no campo e você consegue ver o calendário e selecionar uma data do calendário. Agora, se tratando de nascimento, para colocar o calendário, a gente tem que voltar anos no calendário e ter que ir clicando, 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 clicando até chegar aquela data. Então é meio ruim. Aqui a gente vai trabalhar de uma outra forma. Eu vou deixar como texto curto mesmo, tá? Moeda seria para colocar a moeda, né? Você vai colocar reais, né? Aí valores. Então a gente muda para moeda. Não é o caso. Numeração automática eu já expliquei. Sim e não, ele vai te apresentar uma caixinha nesse campo e você pode selecionar, se você clicar é o sim e se você deixar sem marcar é não. Por exemplo, você pode criar um campo fumante. Aí, se a pessoa for fumante, você tica. Se a pessoa não for fumante, você deixa sem ticar o quadradinho. Objeto only. Isso daqui você vai puxar uma tabela, por exemplo, do Excel que você já tenha criado, previamente criado, com algumas informações, algumas formatações dentro da tabela. Então você já puxa aquela tabela para dentro do Axis e você vai colocando informações ali. Ok? Hyperlink. Hyperlink que eu até coloquei aqui embaixo no e-mail é para você criar um hyperlink. Então, quando você clicar ali, ele vai automaticamente te direcionar para o programa padrão do hyperlink. Por exemplo, eu coloquei um site, então ele me cria um hyperlink para o meu navegador para abrir esse site. Eu coloquei um e-mail, ele me abre o programa de e-mail padrão no meu computador para então eu poder estar mandando e-mail para essa pessoa. Ok? Anexo. Isso daqui é legal se você quiser de repente até colocar foto do cliente, que você pode pôr imagens dentro do seu cadastro. É para isso que serve o anexo, você põe imagens. Calculado. Você faz cálculos com fórmulas do Excel dentro do Axis. São formas parecidas, não são as mesmas formas, só que elas são parecidas ao do Excel. Você já faz cálculos. Por exemplo, eu quero somar alguns campos. Eu tenho valores em 3 campos, eu quero fazer a soma desses valores. Então eu ponho o calculado. E o assistente de pesquisa que eu também vou usar nesse vídeo de hoje,
que ele vai estar fazendo um link a outra tabela, que é o que eu vou fazer em cima do estado. Eu não vou usar todos os tipos de dados nesse vídeo, tá? Eu vou usar alguns para esse cadastro. Então aqui eu vou deixar tudo texto curto, o único que eu vou deixar, vou alterar depois vai ser o estado, quando eu criar a outra tabela. E aqui eu vou trabalhar com máscara de entrada. Máscara de entrada são dados pré-definidos, aos quais você só vai inserir as informações e ele já vai te inserir alguns caracteres especiais, alguma coisa ali para você. Vamos lá. Então vamos começar com a máscara de entrada do nascimento. Nascimento, como é que ele funciona? A gente tem 2 dígitos, a barra, 2 dígitos, a barra e 4 dígitos, que representam dia, mês e ano. Se eu quero 2 dígitos dentro do meu campo, eu vou lá e coloco 0 e 0. Quando eu coloco na máscara de entrada o valor 0, ele representa que eu vou ter que colocar qualquer número de 0 a 9 e ele é obrigatório por ali. Tá? Aí eu vou pôr uma barra invertida depois disso. O que significa a barra invertida? A barra invertida significa que eu vou colocar qualquer coisa que eu colocar depois da barra invertida vai ser apresentada literalmente no meu campo. Ou seja, se eu colocar um tracinho aqui, por exemplo, lá quando eu for inserir o dados, ele já vai inserir esse tracinho automaticamente. Depois vocês vão ver como é que vai ficar isso daqui. Tá? Só que no caso é uma barra que eu quero aqui. Então eu ponho barra invertida e barra normal, que é a barra de data. Ponho outros 2 zeros, que representam os 2 dígitos do meu campo. Barra invertida e barra. Aí eu ponho 4 zeros. Ok? Representando o ano de nascimento, que vem com 4 dígitos. Depois eu vou colocar uma tabelinha aí na descrição, falando o que significa, falando todos os sinais que você colocar aí na máscara de entrada, o que eles representam. Então nós temos 0, 9, cerquilha, L, interrogação, A maiúsculo, A minúsculo, E comercial, C maiúsculo, sinal de maior, sinal de menor, ponto de exclamação, a barra invertida, e a gente tem um que é um pouquinho diferente, que é a senha. Quando eu escrevo senha na máscara de entrada, todo dado que eu inserir ali no meu campo, ele vai ficar com um asterisco. Ok? Depois eu monto a tabelinha e ponho aí na descrição para vocês. Beleza, já criei a máscara de entrada do nascimento. Agora vamos criar do RG. O RG, nós vamos colocar aqui RG, como é que funciona? Nós temos 2 dígitos, um ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, hífen e um caractere qualquer. Não são todos os RGs que começam com esses 2 dígitos. Ou seja, você pode pôr na máscara de entrada que eu ponho aqui 2 dígitos que não são obrigatórios serem digitados. Ok? Esses 2 dígitos, como eu coloquei 2 noves, ele representa qualquer número de 0 a 9. Tá? E que não é obrigatório. Beleza? Aí eu ponho um barra, ponto. Ou seja, no meu dado vai aparecer esse ponto aí literalmente. 000, barra, ponto, 000, barra, hífen. E eu vou colocar um C maiúsculo. Por que o C maiúsculo? C maiúsculo representa qualquer caractere
qualquer letra, e é opcional, porque não é todo RG que termina com esse último caractere. Vamos supor um RG que seja, sei lá, 54, 485, 249, finalzinho ali, dígito X, dígito Y, dígito 9, dígito 0. Eu já vi vários RGs terminando às vezes com letras ou com números. O meu mesmo, ele termina com uma letra. O meu termina com um X. Eu não vou falar meu RG completo não, senão sei lá. Vai acontecer aí de alguém criar uma empresa no meu nome. Certo? Então a máscara de entrada para o RG. Agora CPF. CPF são 3 dígitos, barra ponto, 3 dígitos, barra ponto, 3 dígitos, barra hífen, 2 dígitos. Certo? Então o CPF ele é composto por 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, hífen, 2 dígitos. Ok? Endereço. Endereço é um pouquinho complicado você criar uma máscara de entrada para endereço. É bem complicado, na verdade. Então eu prefiro não mexer nessa parte, a pessoa vai inserir manualmente, não vai ter máscara de entrada, mas a gente põe um limite aí de também 50 caracteres, igual a gente pôs no nome. Tá? O CEP. CEP já dá para fazer a máscara de entrada. 00000. São 5 dígitos, barra hífen, 000. Beleza. Vamos pegar um CEP aí, sei lá, 070, 71, 130. Tá? Um exemplo. Ah, esse aí é seu CEP? Não, não é meu CEP. Tá? Máscara de entrada para o CEP. Para a cidade a gente também não tem como pôr, como eu coloquei já e já alterei. Tamanho do campo 25 caracteres. Estado, a gente já vai mexer, já volta nele aqui. E-mail. E-mail a gente já pôs hyperlink. Não tem como você colocar máscara de entrada aqui, porque ele já fica como se fosse uma máscara de entrada. Tá? Então é isso. Não precisamos alterar nada. Telefone. Telefone também entra a máscara de entrada. E lembrando, não ponha número no telefone aqui. Pô, mas você não vai inserir só número? Sim. Só que a gente não pode esquecer que nós temos os parênteses e o hífen. São 2 caracteres especiais, os quais não entra na parte de número. Então deixa como texto curto. Máscara de entrada. Barra, abre parênteses, 2, telefone. Telefone a gente vai trabalhar com 9. Porque são números que não são obrigatórios, nem todo mundo hoje tem telefone. Certo? Barra, fecha parênteses. Já temos aí o DDD. Aí 9999, 4 dígitos, barra hífen, 9999. Ok. E celular? Celular é impossível alguém não ter hoje, né? Então a gente vai pôr todos 0, exceto um númerozinho, já vou chegar nele. Barra, abre parênteses, 00, DDD, barra, fecha parênteses. A gente vai pôr um 9, por quê? Nem todos os números de telefone têm 5 dígitos. Alguns ainda permanecem com 4 dígitos no começo do telefone e depois 4 dígitos depois do hífen. Então a gente põe o 9, que é um número que não é obrigatório. E põe agora 1, 2, 3, 4. Pus 4? Nem sei. 1, 2, 3, 4. Acho que eu pus 4. Fica difícil de contar. Barra hífen 1, 2, 3, 4. Ok. Então aqui a gente já tem a máscara de entrada para o celular. Primeiro dígito não é obrigatório e os demais são. Temos aqui quase pronto a nossa tabela de registro. Já vamos ver como é que ficou aqui? Vou voltar para o modo de folha de dados, ele pergunta se eu quero salvar, ponho que sim. Aqui, ó. Já tenho tudo aqui.
Ó o nascimento, ó, já fica tudo bonitinho. Eu só tenho que pôr os números. RG, eu tenho que pôr só os números. CPF, só os números. Endereço tem limitação. CEP, só os números. Ele já me limita o campo aqui, ó, tá vendo? E já põe o hífen. O e-mail, depois a gente vai ver. Telefone, ó, já põe os parênteses, eu vou pôr os números aqui. Número, hífen, número. Celular, parênteses, número, hífen, número. Tá aí, tá pronto a minha máscara de entrada, tudo bonitinho. Já fica previamente definido e limita o campo, eu não consigo colocar mais que aquela quantidade de número que eu coloquei, tá? Só que antes de eu cadastrar qualquer coisa aqui, eu vou agora criar uma nova tabela, que aí eu vou criar a tabela de estados. Tabela, modo design, tabela de estados é rapidinho. Estados. Ok. Só precisa de um campo. Estado. E esse campo vai ter o limite de 2 caracteres, porque os estados eles são abreviados por 2 siglas. Ok? Já posso voltar aqui para o modo de folha de dados. E antes de eu cadastrar o cliente, eu tenho que criar todos os estados aqui. Então eu ponho SP, RJ, MG, MS, MT, AL, AM, RS, SC, deixa eu ver mais algum aqui, DF, eu não vou lembrar de todas as siglas, mas eu acho que até aqui tá bom, né? Beleza, então a gente já tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Alagoas, Amapá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal. Lembrei de mais uma aqui. BH, que é Belo Horizonte, e BA, Bahia, né? Vou colocar aí também, certo? Até aqui tá bom. Se você quiser cadastrar todos os estados existentes no Brasil, você pode cadastrar, que é o recomendado. Que aí depois você só vai lá e coloca lá da pessoa. Mas até aqui tá bom. Ok. Venho aqui e dou um Ctrl B para salvar. Ó, salvando. Estou apertando Ctrl B várias vezes, tá? Outra maneira de salvar já seria clicar no disquete. Olha lá, ó, salvar, entre parênteses, Ctrl mais B. Ok. Já tenho meus estados cadastrados. Eu posso fechar essa tabela aqui por enquanto. E eu já tenho minha tabela de cadastros. Então aqui em estado, ainda não apareceu. Tem que atualizar. Atualizei. Oh, meu Deus, não vai aparecer. Eu não linkei ainda, né? Só uma anta. Vamos lá para o modo design. No modo design a gente vem aqui em estado. Clica aqui. Texto curto, a gente vai mudar para assistente de pesquisa. Desejo que o campo de pesquisa obtenha os valores de outra tabela ou consulta. É isso que eu quero fazer. Eu quero pegar esse campo estado, vai puxar os dados da tabela estados. Que tabela ou consulta fornecer os valores de campo de pesquisa? Estados. Ok, avançar. Que campo que eu quero que apareça? Estado. Avançar. Aqui é a mesma coisa, eu ponho em estado, avançar, e eu já posso concluir a partir daqui, não preciso mais avançar. Então ele já vai me aparecer todos os estados. A tabela deve ser salva, blá 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 blá, sim, vamos salvar. Ele já muda o campo para número, tá? Não se preocupe, não precisa alterar nada, ele já linkou esse campo à tabela estados. Vamos mudar para o modo de folha de dados. Agora, ó, tá aqui, todos os meus estados. Vamos fazer alguns cadastros só para vocês verem como é que fica. Então vou colocar aqui, meu nome, estava em caps lock. Nascimento, eu não vou pôr meu nascimento não, vou colocar aqui, eu nasci em 2001, tá gente? Vamos nessa vibe que tá bom.
RG, eu tô batendo, é o famoso testado no teclado. Tô batendo aqui no teclado e tá saindo o que for. Aí, rua, sei lá, Juarez. Não sei nem se existe, acabei de inventar. Aí a gente pode pôr aqui número 145. Na dúvida, quem não sabe criar esse Ozinho aqui, ao lado do sua tecla Enter, nós temos lá o chaves, colchetes, né? E se você olhar ao ladinho dele, no canto direito da tecla, nós temos o Ozinho e o Azinho, de primeiro ou primeira, ou número, né? Como é que eu faço para pôr esse dado na minha tela, no meu texto? É só apertar o Alt GR. Alt GR você encontra ao lado direito do seu espaço. Aperta ele junto com essa tecla e ele vai criar ali para você. Ou Azinho, né? Olha lá, Azinho. Ok? Então, número 45. Beleza. Vou pôr o CEP aqui. Pronto, coisa linda. Cidade... sei lá, Juquiri. Estado, tá no RJ. O e-mail, vou colocar o meu e-mail. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é meu e-mail mesmo, tá? Quem quiser mandar qualquer informação aí, não sei se alguém já tinha, mas tá aí. Então, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vou pôr aqui, ó, DD e celular. Pronto. Então, aqui ele ficou como cadastro número 1. O próximo vai ficar 2, 3, 4, 5 e assim vai. Ok? Então, agora se eu clicar aqui, ó. Ah lá, ele já me abre o Outlook, que é o meu programa de e-mails padrão. Como eu nunca abri o Outlook nessa máquina, que eu não uso o Outlook, não tem nada configurado, mas se já tiver o Outlook configuradinho na sua máquina, ou qualquer outro programa de e-mail que você use aí no seu computador, ele abre ele padrão. Ok? E se não quiser, só copia e vai no seu navegador, no seu e-mail pelo navegador, e manda e-mail. Tranquilo? Então, a princípio é isso que eu vou estar fazendo para vocês, e depois eu vou mostrar mais coisas dentro do Access para vocês, ok? Tranquilo? Valeu, galera, qualquer dúvida deixa nos comentários. Falou!